Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, a parte 2. Vou tentar ser bem objetiva para vocês assimilarem da melhor forma possível esse parecer dentro das diretrizes, ok? Então, continuando aqui, vamos para o item 5.6, avaliação. Nessa parte desse parecer, o que fala exatamente? Que a avaliação na educação escolar quilombola se assemelha muito às diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena, que nós veremos mais à frente, tá? E nesse parecer também menciona que a avaliação, obviamente, ela deve ser diagnóstica, participativa, processual, formativa, dinâmica e ela deve permear as vivências socioculturais e históricas do sujeito objeto da educação, que no caso é o aluno quilombola. E essa avaliação ela é elemento de uma estratégia didática fundamentada no PPP e articulada também no regimento escolar. E na educação escolar quilombola, essa avaliação ela será como um aprimoramento do PPP, como uma garantia às especificidades do estudante quilombola. E aqui eu destaco em vermelho que a avaliação na educação escolar quilombola ela deve estar associada aos processos de ensino e aprendizagem próprios, reportando-se às dimensões de participação e de protagonismo quilombola, objetivando a formação de sujeitos socio-históricos autônomos, capazes de atuar ativamente na sua comunidade e na sociedade mais ampla. Então, assim sendo, essa avaliação de ensino-aprendizagem na educação escolar quilombola, ela deve considerar o direito de aprendiz, o direito do aprendiz em conhecimentos, experiências, características culturais e também o seu desenvolvimento nos ciclos de formação humana, como os valores, dimensões cognitivas, afetiva, desenvolvimento físico e motor também, tá? E não basta mudar as estratégias, como está dizendo aqui, deve-se considerar as formas que os estudantes quilombolas aprendem, os fatores socioculturais e a diversidade, e essa aprendizagem de contexto escolar. E aí cabe aos conselhos de educação na educação escolar quilombola a definição de parâmetros de avaliação interna e externa que atendam e respeitem as suas especificidades. Prosseguindo aqui, o projeto político-pedagógico, o PPP, ele é um documento que demonstra que a escola idealiza suas metas, objetivos e os caminhos para alcançá-los. Eu destaco aqui, que o PPP das escolas quilombolas e das escolas que atendem esses estudantes deverá ser uma proposta transgressora, que induza um currículo também transgressor, que rompa com práticas ainda inflexíveis com os tempos e espaços escolares rígidos na relação entre o ensinar e o aprender, com a visão estereotipada e preconceituosa sobre a história e a cultura de matrizes afro-brasileira e africana no Brasil. E aí sugere-se ainda uma abordagem de temas como racismo, cultura, memória, etc. E para a construção desse documento, há de se fazer um diagnóstico dessa comunidade, Quais que são os conhecimentos que aprendemos com a comunidade, a escola que temos, a escola que queremos. Esse resultado que irá diagnosticar quais as necessidades educacionais dessa comunidade quilombola rural ou urbana, e bem como orientará também na confecção da proposta curricular a ser desenvolvida através de um diálogo constante com toda essa comunidade quilombola. Passando aqui para o próximo item, a gestão e a organização da escola.
Obviamente, iremos falar de gestão democrática e participativa, né? Já que a comunidade trabalhará em conjunto com o gestor. E essa gestão, ela deverá ser realizada preferencialmente por quilombolas, que deverão estar buscando parcerias para a realização desses processos de formação continuadas para esses gestores, bem como para aqueles que atuam nas escolas que atendem os estudantes quilombolas. Aí no item 5.9 já vem a formação de gestores, né? Esse trecho aqui eu quero destacar para vocês a questão da não qualificação dos profissionais que atuam, por exemplo, na Secretaria de Educação ou em núcleos da diversidade. Essas pessoas, normalmente não possuem conhecimento de causa. Portanto, a formação dos profissionais que atuarão nessa gestão educacional para a diversidade é um dos eixos da educação escolar quilombola. Em algumas realidades quilombolas do país, quem participa da formação desses gestores são os anciãos, que são, né, fonte de sabedoria, e as lideranças das comunidades quilombolas. E aí, o item ponto 6 da ação colaborativa para a garantia da educação escolar quilombola. Aí aqui o que eu resumo dessa parte, desse item, é que o regime de colaboração entre o município, Estado e União está descrito no artigo 2º da resolução que a gente vai verificar daqui a pouquinho, né? E eu vou estar dando destaque para alguns artigos e principalmente o 2º dessa resolução, que é o que vai estar falando da participação de cada esfera governamental. E aí, após nós vermos o parecer bem completo, a gente já passa para a resolução, que é a resolução número 8, de 20 de novembro de 2012, né? Que ela define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. E eu já pulo aqui para o artigo 2º, que é o que eu estava mencionando agora há pouco. O que cabe a cada um, né? À União, aos estados, aos municípios e aos sistemas de ensino. A garantia de quê? Apoio técnico pedagógico aos estudantes, professores, gestores, recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários que atendem, né, às especificidades, construção de propostas de educação quilombola contextualizadas. E aqui no artigo 3º vem a definição do que vem a ser os quilombos. E aqui no artigo 4º fala-se mais uma vez, né, da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Então, assim, tudo o que diz respeito a essa convenção, tenham atenção. Isso é muito cobrado em avaliações, ok? Aqui no artigo 14, eu destaco o parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem assegurar, por meio de ações cooperativas, a aquisição e distribuição de livros, obras de referência, literatura infantil e juvenil, materiais didático-pedagógicos e de apoio pedagógico que valorizem e respeitem a história e a cultura local das comunidades quilombolas. Será? Isso aqui vocês vão verificar no trabalho que eu vou estar dando para vocês. Será que há essa distribuição? Será que há realmente uma publicação específica para as comunidades quilombolas? Isso vocês vão verificar em campo para a gente. E aí, destaque aqui para o título 5 das etapas e modalidades da educação escolar quilombola, né? As etapas são as mesmas: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional técnica de nível médio na educação escolar quilombola. E aqui, na educação infantil, eu destaquei aqui que a frequência das crianças de 0 a 3 anos é uma opção de cada família das comunidades quilombolas, ou seja, não há a obrigatoriedade
da frequência dessas crianças. O ensino fundamental deve constituir-se em tempo e espaço dos educandos, né, relacionado ao direito à identidade étnico-racial e à valorização dessa diversidade e à igualdade. E a oferta do ensino fundamental escolar quilombola é obrigação do Estado. E já em relação ao ensino médio, o que é a proposta para esses alunos quilombolas, né? A preparação básica para o trabalho, visando o aperfeiçoamento posterior, e aqui no parágrafo único do artigo 21 menciona que as comunidades, né, independente se são rurais ou urbanas, elas têm o direito de decidir que tipo de ensino médio, qual que é o ensino médio mais adequado àquela comunidade quilombola. No artigo 22 a gente já trata da educação especial, não vou entrar no mérito, vocês têm que dar uma lidinha. E a educação profissional técnica de nível médio escolar quilombola. O próximo título é a nucleação, né? Nós falamos bastante sobre isso em uma aula anterior. E o artigo 26 é extremamente importante, que realmente frisa que os alunos da educação infantil e os anos iniciais do fundamental, essa educação escolar ela tem que ser realizada em áreas rurais, sempre nos territórios quilombolas. E aqui no parágrafo único diz que, mesmo quando nucleadas, essas escolas deverão ficar em polos quilombolas e somente não serem vinculadas a esses polos quilombolas em casos excepcionais. Já para o ensino fundamental 2, o médio, a educação profissional técnica, o EJA, né, as possibilidades de percurso a pé têm que ser analisadas, né, a menor distância possível, e frisa que em condições de segurança, esse deslocamento tem que ter condições de segurança, ou quando houver a necessidade de transporte escolar, também a mesma coisa, deve ser considerado o menor tempo possível desse percurso da residência do aluno à escola. E aí sempre fala das condições adequadas de segurança. A gente já viu na aula falando sobre a nucleação que não é exatamente assim. Isso também vocês poderão analisar no trabalho a campo que vocês estarão fazendo. Aí no capítulo 1 já vem falando dos currículos, a gente já viu isso no parecer, mas aqui na resolução é a consolidação do que está no parecer, né? E o que eu destaco aqui sobre o currículo, né, obedecendo às DCNs, é que deve-se respeitar a diversidade sexual, superando práticas homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, machistas e sexistas na escola. Ou seja, em todo documento orientador sempre vem essa questão do respeito de diversidade sexual, enfim. Aqui a gente não está pregando isso ou aquilo, a gente está pregando o respeito. Eu sempre falo isso com as minhas professoras. A gente não tem que saber, não tem que pregar uma ideia ou outra. A gente tem que tratar respeitosamente todos os tipos de alunos que a gente venha a ter. E assim, pensa-se que a gente se depara com esse tipo de aluno que tenha, né, essa questão da diversidade sexual, essas questões sexuais envolvidas apenas em ensino médio, não. Eu trabalho com ensino fundamental e a gente tem essas questões sim. A gente tem que buscar muita orientação para a gente não repassar uma orientação errônea a esses pais, a forma de estar tratando essas crianças. E aqui eu achei interessante que até nas diretrizes escolares quilombolas trata desse respeito, desse assunto.
Os demais artigos a gente já falou mais acima no documento, e aqui essa parte de formação inicial e continuada de professor, eu retirei o capítulo todos, os artigos, porque nós estaremos tratando numa próxima aula, mais adiante, ok? E aqui, esse capítulo é muito importante, né, em relação às competências de colaboração, o que compete à União, vocês vão estar dando uma olhada, o que compete aos estados e o que compete aos municípios também. Isso cai muito em concurso, tá, gente? Isso é sempre bom a gente saber o que cada esfera governamental tem de competência. Vem também o que compete aos conselhos estaduais de educação e aqui nas disposições gerais, o artigo 60 fala da questão das faculdades, das universidades, elaborarem projetos de extensão voltados para a educação quilombola, que é uma fonte riquíssima de conhecimento e aprendizagem. E aqui no artigo 63 fala como é o financiamento da educação escolar quilombola, que é a legislação do Fundeb. A gente já falou sobre isso na educação do campo, né? Eu vou deixar o link com essa lei do Fundeb, para vocês terem uma noção de como que é essa distribuição de recursos, de fundos para educação do campo, indígena e quilombola, ok? Então é isso, um resuminho para vocês do que foi falado nessa aula de hoje, na segunda parte das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. E aí nós vamos prosseguindo com o nosso conteúdo. Um abração para vocês, tudo de bom!